Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Alax, seu professor de língua portuguesa. E neste momento nós vamos começar a resolução das questões da Banca Seis Gran Rio. Você que vai fazer o concurso da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é essa Banca Seis Gran Rio, nós vamos começar agora, a disponibilizar para vocês semanalmente um simulado para vocês irem treinando, para vocês fecharem questões de língua portuguesa. É óbvio que os conhecimentos específicos, os conhecimentos bancários, é uma quantidade maior de questões, mas toda questão é válida. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês a fechar também a prova de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. Esse vídeo é resolução de questões, e sempre dando uma dica para vocês. Eu sempre vou falando o assunto. Caso você se depare com a questão e fale assim, professor, eu não sei nem para onde vai essa questão, eu vou te falar, olha, essa questão aqui é relacionada ao tópico tal, tá? Lembrando que é sempre bom você estar acompanhado com material, com o teu cadernão, porque às vezes será necessário você recorrer. Claro que eu vou te dar toda a ajuda aqui que você precisa, mas é sempre necessário você ter uma boa gramática para você acompanhar também essa aula. Certo? Então vamos lá, primeira questão, uma questão de 2023, repare que é uma questão recente da Seis Gran Rio para técnico de informática, que fala o seguinte: no trecho, esses venenos seriam, portanto, um mal necessário. De acordo com esses produtores, parágrafo 6 não precisa voltar no texto, tá, gente? A palavra destacada veicula uma relação lógica de, gente, o portanto é um conectivo conclusivo, vai trabalhar a ideia de conclusão. Então, apareceu, portanto, na sua prova, você vai marcar que é conclusão. Ah, professor, que assunto é esse aqui? Olha, isso aqui faz tanto parte da guia classe de palavras, conjunções ou período composto, tá? Você que é meu aluno sabe que eu já dei uma dica para vocês. Olha lá, só lembrar, ó, macete das conclusivas, só lembrar, ó, pelo de porca. Pelo de porca, professor, por quê? Ó, pelo de porca. Aí você vai lembrar, ó, P de por isso separado, tudo bem, gente? O E de então. Olha, então, pelo de porca, você vai lembrar das conclusivas. Desse modo, que pode ser desse modo, dessa forma, dessa maneira, sem problema nenhum, tal. Por de portanto, por de portanto. Claro que a ordem pode inverter, tu pode começar pelo portanto sem problema nenhum, tá? O importante é o P. C de com isso é separado e o A de assim, tá? Então pega essa dica para você. Lembrou das conclusivas, pelo de porca, confirmando o nosso gabarito letra D. Letra B de bola. Então vamos lá. Olha só. Questão de número 2, Seis Gran Rio, a outra questão de 2023, moço do Convés, é o cargo, e fala o seguinte: apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem base científica. A expressão veiculada tem ideia. Gente, o apesar de é uma conjunção concessiva. Lembre-se que a concessão é uma conjunção subordinativa, ó, é uma conjunção subordinativa e ela trabalha a ideia de oposição. Ao ler o texto, você vai ver que as ideias elas se opõem. Então, olha lá, apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas, tá? Claro que tu tem o apesar de, tu tem o embora, tu tem o conquanto, tu tem o mesmo que, tudo bem? Vai anotando aí, tá? Então, questão de número 2, gabarito, letra B de bola. Vamos lá, vamos avançar, professor Alberto. Olha essa daqui, ó. Outra questão recente da Seis Gran Rio, agora o Banco do Brasil, uma questão voltada para a área bancária. Você que vai fazer Caixa Econômica Federal, olha como a Seis Gran Rio adora este assunto aqui. Então, vamos lá, ó. No trecho,
como a tradução indica, é tão bem feita que, olha lá, ela é tão bem feita, e aí qual é a consequência disso? Que pode enganar até os mais atentos. Então, a conjunção tão que, ela é uma conjunção consecutiva. Então, o que é que nós vamos ter aqui, professor Alberto? Letra D de dado. Então, olha, e aqui a banca ela foi legal, gente. Por quê? Normalmente, as bancas elas só destacam o quê, ó, tá? Elas só destacam o quê? Aqui, como a Seis Gran Rio destacou o tão que, ó, então tu tem o tão que, tamanho que, de modo que, de maneira que, ou seja, são conjunções consecutivas. Caiu na sua prova, você vai marcar sem medo. Olha só, gente, as 3 primeiras questões aqui, nesse teu primeiro simulado, envolvem um conhecimento de conjunção, tá? Então, olha como esse assunto é queridinho pela banca. Vamos lá, gente, vamos avançar. Mais uma questão da Seis Gran Rio 2023. Olha lá. O trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica de condição. Lembra lá, quando eu falo da condição, eu tenho se, eu tenho caso, eu tenho desde que, ó, desde que, eu tenho contanto que, são as principais, tá? Contanto que. Então, apareceu condição, tem essa. Professor, qual é a dica que o senhor me dá para eu gabaritar esse tipo de questão? Gente, eu já falei. Fazer exercício de conjunção, tá? É ideal que você memorize o máximo de conjunção que tiver ao seu alcance. Quanto mais conjunções você memorizar, mais fácil. Porque, por exemplo, quem já está nessa batalha há um tempo, que já memorizou várias conjunções, marcaria a letra A sem medo de ser feliz. Olha lá, olha como tem uma condição aqui, ó. Caso perca uma quantidade grande de árvores, ou seja, foi colocada uma condição aqui, vou até colocar uma cor diferente, ó. A floresta recicla menos chuva, ficando mais suscetível a incêndio. Então, foi colocada uma condição. Professor, e o quando? Me ajude. Gente, caiu o quando. O quando ele é temporal. O quando ele é temporal. Então, olha lá. Quando se consideram os outros fatores, né? Apareceu quando temporal. Quando se considera os outros fatores, como os incêndios florestais, o aquecimento global, essa margem diminui consideravelmente. Gente, o porquê, ó, ele é explicativo, lá das coordenadas, é causal, lá das subordinadas, tudo bem? Dificilmente eles vão cobrar uma questão em que, entre as alternativas, ele vai colocar um porquê, por exemplo. Letra A, causal, letra B, explicativa, mas anote aí no teu material. Ó. O mais, gente, né? Quem tem aula comigo presencial sabe o que eu falo. O mais, ou ele vai ser uma conjunção adversativa, o mais, ou vai ser uma conjunção adversativa, ou o mais vai ser uma conjunção aditiva. É muito comum o pessoal perguntar pelo mais. Agora, olha só, esse mais aqui não é conjunção, tá? Esse mais aqui, ou ele é pronome, um pronome indefinido, ou esse mais aqui, ele é advérbio, mas nós não vamos entrar no mérito aqui, tá? Mais essa possibilidade, mais essa possibilidade não é infinita. Chega a um ponto que não tem retorno. Letra E, uma das propostas para que se possa evitar o tipping point e o reflorestamento. Gente, caiu para quê na tua prova? O para quê, ele indica a ideia de finalidade. Anota aí no teu material. Olha como estou respondendo essas questões detalhadamente. É óbvio que quando eu vou falando que tipo de conjunção é, eu já te ajudo no processo de memorização. Mas como a questão está pedindo uma que indica condição, essa questão aqui, o gabarito vai ser letra A, tudo bem? Vamos lá, olha só, questão de número 5, 6 Gran Rio 2023.
Banco do Brasil, mais uma questão de banco aqui. Então, olha como a Cisgra Rio adora esse tipo de conjunção. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbie adaptou o método para a leitura de cegos. A oração destacada apresenta valor semântico. Gente, olha só. Quando apareceu como na tua prova, você vai lembrar do seguinte, que o professor Alberto vai te falar aqui. Ó. O como, ou ele é, por exemplo, conformativo, ou ele é conformativo, pode ser conformativo, e a dica que eu vou te dar é troca pelo conforme. Vê se expressa o pensamento, se expressa conformidade. Mas o como também, ele pode ser causal, ou seja, a oração introduzida pelo como vai indicar causa, aí a dica que eu te dou é tu trocar o como pelo porquê. E o como ele pode ser comparativo. O problema é que quando o pessoal vê o como sendo comparativo, o como já quer marcar logo de cara comparativo, não é isso? E a dica que eu te dou para saber se é comparativo é trocar pelo assim como, tá? E não sendo conjunção, mas pode ser até que apareça, não vou puxar a seta de um outro lugar, o como ele pode explicar. Mas aqui, pelos valores semânticos, ó, ele está cobrando conjunção nessa questão aqui, tá? Mas vamos lá, gente. O como pode indicar fim? Não, ele pode indicar conformidade, causa e comparação. Não pode ser letra A. Pode indicar causa? Pode, segura. O como pode indicar tempo, professor? Não, o como não pode indicar tempo. Olha, ele é conformativo, causal e comparativo. Ele não pode indicar proporção, ele não pode indicar consequência. Repare que para confirmar o nosso gabarito, que é a letra B de bola, tu pode substituir aqui o como pelo porquê, e você vai ver que essa oração destacada tem ideia de causa, e logo a oração anterior vai ser a consequência. Então, olha lá. Porque a ideia não pegou na tropa, Barbie adaptou o método para a leitura. Ou seja, esta oração em negrito tem valor de causa, esta outra oração tem valor de consequência. Então, nós confirmamos o nosso gabarito. Quinta questão, gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, você que está resolvendo esse simulado aqui, vai fazendo as suas anotações. Professor, errei essa. Vai anotando, que quanto mais você anotar, melhor é para você. Tudo bem? Então, olha só, gente. Uma outra forma de cair, ó, olha só, se você pegar aqui, ó, foi cobrado sentido, ó, a primeira foi cobrado sentido, a segunda foi cobrado sentido, a terceira foi cobrado sentido, a quarta te deu o sentido e pediu para você achar a conjunção, e a quinta te cobrou o sentido. Uma outra forma de se cobrar, ó, também é uma questão da Cisgra Rio, agente de tecnologia. Uma outra forma de se cobrar é te dar a conjunção e pedir a troca. Ó. Então, o ainda que pode ser trocado pelo à medida que, contanto que, de modo que, mesmo que ou por causa de. Então, primeiro, professor Alberto, a conjunção ainda que trabalha ideia de, aí, caso você não sabe, anote aí. O ainda que trabalha ideia de concessão. Lembre-se que concessão é equivalente à ideia de oposição, tal. Então, olha, ainda que não exista, até marcar aqui a oração, ainda que não exista uma concepção única sobre o empreendedorismo social, primeiro parágrafo. Claro que na hora da tua prova, tu pode voltar ao texto, e você vai perceber que há um valor de concessão, mas aqui o meu objetivo é te dar as dicas para você ser prático, para você ser objetivo. E a objetividade aqui que eu vou te indicar é memorize o máximo de conjunção. Então, vai anotando, vai repetindo. Na hora que o professor Alberto vai falando, ó, ainda aqui é concessão, ainda aqui é concessão, ainda aqui é concessão, e isso te ajuda. E bateu o ainda aqui na tua prova, tu vai marcar sem medo de ser feliz, que é concessivo. Só que aqui, gente, deixa eu apagar. Ele está pedindo, ó, à medida que não exista,
é uma técnica, por exemplo, deixa eu te explicar, né, que eu fui falando e acelerei aqui. Uma técnica que muitos candidatos usam e é arriscada é qual, professor Alberto? É pegar o conectivo e encaixar aqui, olha lá. À medida que não exista uma concepção única, e aí o aluno, quando ele não conhece a conjunção, ele fica assim, ficou legal. E é aí que tu quebra a cara. Por quê? Às vezes, em algumas questões, vai funcionar, tu vai encaixar a conjunção e vai ficar super estranho lá para você. Mas haverá momento que você vai fazer esse encaixe, vai ficar legal, porém não é o gabarito. Então vamos lá. Por exemplo, anota aí no teu material. Sempre que caiu a medida que, nós temos, deixa eu pegar a canetinha correta, nós temos uma conjunção que indica a ideia de proporção. Só que nós estamos atrás de um conectivo que trabalha a ideia de concessão. E o contanto que, professor? Contanto que nós vamos ter aqui uma ideia de condição. Professor, e o de modo que? O de modo que vai trabalhar a ideia de consequência. Ou seja, nenhum desses aqui é o nosso gabarito. O nosso gabarito é a letra B. Se você colocar aqui, ó, mesmo que não exista uma concepção, porque o mesmo que é concessivo. Então, anote mais esse conectivo na tua tabelinha das concessivas. E o por causa de, já está dizendo, ó, por causa de, trabalha ideia de causa, tá? Então, questão de número 6, gabarito, letra D de dado. Vamos para mais uma questão. Questão agora de 2022, Eletrobras, e que diz o seguinte, ó. No terceiro parágrafo, segundo o estudo da Organização das Nações Unidas, a palavra destacada expressa, gente, o segundo já te adianto, ela é uma conjunção subordinativa que vai estar lá nas conformativas. E as conformativas, gente, deixa eu anotar aqui para vocês. Você tem, claro, além do segundo, conjunção segunda é conformativa, você tem o como, que eu falei agora há pouco para vocês, que pode aparecer aqui. Você tem, por exemplo, consoante. Você tem de acordo com. Tá? Você tem, por exemplo, para, só que o para aqui, cuidado, que o para pode ser finalidade. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, para Aristóteles, aí essa conjunção ela vai cair como conformativa. Normalmente, esse para não cai. O que cai é segundo, como, consoante, de acordo com, e óbvio. Essa daqui que você não erraria. A conjunção conforme, tá? Conforme. Então, aqui, ó, na sétima questão, o que é que nós vamos marcar? Nós vamos marcar letra C de casa. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Vamos avançar. Esse aqui é o nosso primeiro simulado. Cada simulado será composto por 20 questões, tudo bem? Para você treinar. Toda semana eu vou disponibilizar 20 questões para você arrasar na prova da Caixa Econômica Federal. Tudo bem? Vamos lá. Questão de número 8. Fala o seguinte. Nada mais o impressionou. Tudo ele achou normal. A relação semântica construída entre as duas orações pode ser explicitada pelo conector. Aí, olha só, gente, o que é que você tem que saber? O porém trabalha a ideia de oposição. É uma conjunção adversativa. Aí nós temos que ver se há uma relação de oposição entre as orações. O porquê, por exemplo, é uma conjunção explicativa. Então, nós temos que perceber se há uma relação de explicação. O entretanto, oposição. Gente, se você usar o bom senso, essas artimanhas que eu te ensino. Se o porém é oposição e o entretanto é oposição, e você sabe disso, tu não pode marcar
nem letra A, nem letra C. Por quê? Você concorda comigo que se o gabarito fosse, por exemplo, porém, essa questão seria anulada, porque tanto o porém quanto o entretanto trabalha a ideia de oposição. Então, não pode ser nenhum desses aqui, tá? Pode ser a letra B. A fim de que trabalhe a ideia de finalidade. Ó, aqui, ó, oposição explicativa. Caramba, perdão, gente. Aqui, ó, o porém. E aqui, ó, o entretanto, são conjunções coordenadas. Por que eu estou falando isso daqui? Para não bugar a tua cabeça com o que eu vou falar agora. Porque o apesar de também trabalha a ideia de oposição. Professor, então nós vamos eliminar essa também. Olha só. Beleza, nem é o gabarito, já te digo que o gabarito é letra B, mas você poderia usar essa lógica. Mas olha só, o apesar de é uma conjunção subordinativa, olha só, uma conjunção subordinada, concessiva, tal, concessiva, tranquilo? Então, assim, o gabarito ou é letra B, ou é letra D, ou é letra I. O que é que nós vamos olhar? Há uma relação de explicação entre as duas orações? Há uma relação de finalidade entre as duas orações? Ou há uma relação de oposição entre as duas orações? Aí você vem aqui comigo, ó. Está aqui a oração. Ó. Nada mais o interessou. Por quê? Concorda comigo que dá para colocar o porquê junto aqui sem acento? Ó? Porque tudo ele achou normal. Então, o nosso gabarito vai ser letra B, porque trabalha a ideia de explicação. Aí você fala assim, professor Alberto, eu fiz essa questão muito rápido, nem dei essa volta toda que o senhor está dando. Muito bem, essa é a intenção. Mas, claro, como aqui eu estou tentando fazer desse simulado também uma revisão da teoria, então eu vou falando, eu vou anotando, que é para você relembrar o que você já estudou, tá? Se de repente tiver algum assunto aqui que você já estudou, que você não fixou, eu tenho essas aulas todas gravadas, né? É só me mandar uma mensagem, professor, estou precisando dessa aula para reforçar o meu conhecimento, me ajuda, tá? Mas vamos avançar. Questão 9, olha, gente, 8 questões de conjunção. Não se preocupe que nós vamos trabalhar mais conjunção ainda, porque essa banca adora conjunção. Nós vamos trabalhar todos os assuntos possíveis, aqueles assuntos que estão no teu edital, no simulado, porque é de extrema importância que vocês resolvam o exercício, tá? Questão 9 também da 6 Gran Rio, ó. A presença ou a ausência de acento gráfico nem sempre se repete quando uma palavra está no singular ou no plural. O que é que ele está dizendo? Se uma palavra está no singular e ela for para o plural, nem sempre a presença ela se mantém. Às vezes a palavra perde, por exemplo, o seu acento. E vice-versa. Às vezes uma palavra que está sem acento, quando vai ao plural, ela passa a ter acento. Então, vamos lá. Ele só contextualizou aqui. Agora, o que nos interessa é a partir daqui que é a pergunta. Ó. Quanto ao emprego do acento gráfico, a seguinte palavra se altera quando vai para o plural. Então, vamos lá. Item. Aí nós vamos ter itens. Itens. Gente, é o seguinte, presta atenção. Item é uma paroxítona terminada em EM. Paroxítonas terminadas em EM não tem acento. Itens é uma paroxítona que vai terminar em ENS. Então, não leva acento. Lembra-se lá que você aprende a regra das paroxítonas pelo inverso das oxítonas? Ou seja, como assim? Presta atenção que eu vou falar bem devagar. Acentuamos as oxítonas terminadas em A e o em seguido não de S. Show! E aí, como é que eu aprendo as paroxítonas? Porque as paroxítonas, gente, são muitas letras para você memorizar. Então, você vai memorizar assim, ó. Não, olha, não acentuamos as paroxítonas terminadas em A, E, O, em seguido não de S. Lembre-se que o EM seguido de S vira ENS. Então, não tem acento aqui, ó. Viúva, viúvas, ou seja, não altera. Ele quer uma aqui, ó, que se altera. Se altera quando vai para o plural. Viúvas, tu vai colocar no plural, não vai
mudar. Açúcar vai virar açúcares. É estranho, né? Mas esse é o plural. Não vai se alterar. Ó, técnica vai virar técnicas, vai continuar com acento. Agora, quando você pega a palavra fiel, fiel é sem acento. Agora, olha lá. Fiel vai virar, no plural, fiéis. Aí nós vamos ter aqui, meu aluno, deixa eu pegar aqui o amarelo, o caso das... Toda palavra oxítona que contém ditongo aberto vai levar o acento. Então, vamos marcar o gabarito aqui. Ó. A única que vai se alterar é a letra D de dado. Repare que as outras não vão se alterar, tranquilo? A única que vai alterar é a letra D de dado. Para fechar, gente, olha, o mais, trabalha ideia de oposição. Pode também trabalhar a ideia de adição. Agora, eu vou colocar aqui oposição e o quando trabalha a ideia de tempo. Vamos ler o texto aqui. As palavras destacadas em mas não tem qualquer prazer no exercício de suas funções. Quando o homem morria. Então, oposição e tempo podem ser substituídas respectivamente. Quando aparecer a palavra respectivamente, significa na mesma ordem, sem alteração de sentido por. Visto que, gente, não, anota aí, ó. O visto que é explicativo, tá? Vou abreviar. Antes que é temporal, porquanto é explicativo, e posto que é concessivo. Entretanto, oposição, e depois que tempo, então, o nosso gabarito vai ser letra C. Letra D, portanto, é conclusivo, não pode ser, e a medida aqui é proporcional. De sorte que é consecutivo, consequência, e visto que é explicativo. Então, gabarito da questão de número 10 vai ser letra C de casa, tranquilo? Olha só, nós vamos parar aqui nessas 10 primeiras questões e depois você vai ter acesso a um outro vídeo com mais 10 questões. No final, vê as questões que você mais errou. Dessas questões aqui, ó, tirando a questão de número 9, que é a acentuação gráfica, todas as outras questões estão relacionadas à conjunção ou a período composto. Tudo bem, meus queridos? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.